Estava ali, parada em frente ao espelho do banheiro da minha nova chácara, secando as lágrimas de felicidade que escorriam pelas minhas bochechas enrugadas. Aos 69 anos, depois de 45 anos de casamento e 2 anos lamentando a morte do meu marido, finalmente eu tinha feito algo só para mim. Esta pequena casa, com seu jardim cheio de possibilidades e suas janelas que davam para o campo, era minha, completamente minha. Eu tinha gastado as economias da minha vida inteira, R$ 25.000, que guardei centavo por centavo, negando-me pequenos prazeres durante décadas, mas valia a pena. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um lugar que ninguém poderia tirar de mim, um refúgio onde eu poderia plantar minhas flores, ler meus livros e simplesmente existir em paz. Toquei a parede recém-pintada de cor creme, inalei o aroma de madeira nova e senti algo que não sentia há anos, liberdade pura. Nesta manhã, eu tinha tomado café da manhã na minha pequena cozinha enquanto ouvia o canto dos pássaros. Eu tinha regado os vasos de plantas que havia comprado na cidadezinha e planejado onde colocaria minha cadeira de balanço favorita. Tudo era perfeito, tudo era meu. O telefone tocou quando eu estava arrumando minhas poucas coisas no armário do quarto principal. Vi o nome da minha filha Rafaela na tela e sorri, pensando que talvez ela quisesse me parabenizar pela minha casa nova, embora eu soubesse que ela tinha sido contra essa compra desde o começo. Mãe, é um desperdício de dinheiro, ela tinha me dito repetidas vezes. Você deveria ficar no seu apartamento, perto de nós. Perto de nós, não comigo. Perto. Para estar disponível quando precisassem de mim. Alô, minha filhinha! Atendi com aquela alegria maternal que nunca se apaga, não importa quantas vezes você tenha sido decepcionada. Mãe, prepare-se. Em 1 hora estarei aí com 20 pessoas da família do Marcelo, ela disse sem nem cumprimentar, com aquela voz autoritária que havia desenvolvido desde que se casou. Faça comida para todo mundo e arrume nossos quartos. Vamos ficar só 2 semanas. O mundo parou. Literalmente, senti como se o chão se movesse sob meus pés. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que sairia do meu peito. Como assim 20 pessoas, Rafaela? Eu acabei de chegar, não tenho nada preparado, nem tenho comida para... Mãe, não seja dramática, é sua família agora. Você tem que recebê-los bem. Marcelo diz que a prima dele, Paula Macedo, vem com os 4 filhos pequenos, o irmão dele, Nazário Macedo, com a esposa e filhos gêmeos. E também vêm os tios Pascoal Macedo e Rubens Macedo com as famílias. É época de férias e eles precisam de um lugar para ficar de graça. Sua casa é perfeita. Mas, Rafaela, eu não tenho espaço para tanta gente. Esta é uma casa pequena de 2 quartos e não tem mais. Somos sua família, você tem a obrigação de nos ajudar. Além disso, para que você comprou uma casa tão grande se não é para a gente usar? Não seja egoísta, mãe. Já estamos a caminho, então. Mãos à obra e prepare tudo. Ah, e certifique-se de que haja toalhas limpas suficientes para todo mundo. As crianças vão querer nadar no rio, então também prepare algo para comer na volta. Até. Ela desligou. Assim, sem mais. Fiquei ali segurando o telefone com a mão trêmula, sentindo como toda a felicidade que havia sentido há apenas alguns minutos se desvanecia como fumaça. 20 pessoas na minha casa nova, sem aviso prévio, sem me perguntar se eu podia, se eu queria, se eu tinha meios para atendê-los. E o pior de tudo, falando da minha casa como se fosse um hotel familiar gratuito. Olhei para a minha pequena casa de 2 quartos e um banheiro. Onde 20 pessoas dormiriam? No chão? Na minha sala, que mal tinha um sofá pequeno? Minha geladeira estava praticamente vazia. Mal tinha alguns ovos, um pouco de leite e uns tomates que eu tinha comprado na cidadezinha. Como eu alimentaria 20 pessoas com isso? Com que dinheiro eu compraria comida para 2 semanas para tanta gente? Mas o que mais me doeu não foi a logística impossível da situação. O que me partiu o coração foi perceber que, mais uma vez, a minha opinião não importava. Minha filha tinha decidido por mim. Ela tinha disposto da minha casa, do meu tempo, do meu dinheiro, como se eu fosse sua empregada e não sua mãe. Como se esta casa, que eu havia comprado com o suor do meu rosto e as economias de toda a minha vida, fosse um hotel gratuito para a família do marido dela. Sentei-me na beira da minha cama nova, aquela que eu havia
escolhido com tanto cuidado, pensando nas manhãs tranquilas que passaria ali lendo, e comecei a sentir aquela familiar sensação de vazio no estômago. Era a mesma que sentia toda vez que Rafaela e o marido apareciam no meu antigo apartamento. Eles se serviam do que havia na minha geladeira, usavam minha máquina de lavar, viam minha televisão e iam embora, deixando tudo sujo e desarrumado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lembrei-me vividamente do dia seguinte ao funeral do meu marido, quando mais precisava de apoio emocional. Rafaela havia aparecido com caixas vazias e um sorriso falso. "Mãe, você tem coisas demais. Precisa se desfazer de tudo isso", ela tinha me dito enquanto empacotava os livros do meu falecido marido sem me perguntar. "Nós levamos isso, você não precisa. Na sua idade, você já não lê tanto." E eu, na minha dor e confusão, a tinha deixado levar metade das minhas lembranças, incluindo o relógio de ouro que tinha sido do meu sogro. Quando vendi o apartamento para comprar esta casa, ela tinha insistido que eu lhe desse o dinheiro para investir melhor. "Mãe, você não entende de finanças. Eu sei como fazer esse dinheiro crescer", ela tinha me dito com aquele sorriso condescendente que eu tanto odiava. Quando me recusei, ela não falou comigo por um mês inteiro. E agora, no primeiro dia na minha casa nova, ela já estava reivindicando seu direito de usá-la como se fosse dela. As lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas enquanto eu via pela janela o jardim que havia sonhado em cuidar. Em uma hora, todo esse silêncio, essa paz, essa sensação de liberdade se transformaria em caos. Fiquei sentada na minha cama durante vários minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. O silêncio da minha casa nova, que a alguns momentos me parecera tão bonito e tranquilizador, agora parecia pesado e ameaçador. Em menos de uma hora, este refúgio que eu havia construído com tanto sacrifício se tornaria um lugar de caos e exigências. Levantei-me lentamente, sentindo o peso dos meus 69 anos mais do que nunca. Minhas pernas tremeram ligeiramente enquanto eu caminhava para a cozinha, onde abri a geladeira com uma mistura de esperança e desespero. A realidade era ainda pior do que eu lembrava. 3 ovos, meio litro de leite, 2 tomates, um pedaço de queijo que eu tinha comprado ontem e uma garrafa de água. Isso era tudo, absolutamente tudo o que eu tinha para alimentar 20 pessoas. Abri os armários com mãos trêmulas, uma lata de feijão, outra de atum, um pacote de arroz pela metade, sal, pimenta e óleo. Nem tinha pratos suficientes. Eu havia comprado um jogo para 4 pessoas, pensando que seria mais do que suficiente para as minhas necessidades. Nunca imaginei que minha filha transformaria meu lar em um acampamento de refugiados familiares. Olhei para o relógio, 50 minutos. 50 minutos para fazer um milagre. Peguei minha bolsa e as chaves do carro, sabendo que teria que ir à cidadezinha comprar comida, mas quando verifiquei minha carteira, meu coração afundou ainda mais. Depois de pagar a casa, os móveis básicos e as despesas da mudança, só me restavam R$ 1.500 até o próximo mês. Como eu compraria comida para 20 pessoas durante 2 semanas com isso? O trajeto para a cidadezinha pareceu eterno. Cada minuto que passava era um minuto a menos para preparar o que quer que eu pudesse preparar. No pequeno supermercado da cidade, corri pelos corredores como uma mulher desesperada, calculando mentalmente cada real que gastava. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, alguns legumes baratos, pão. Nada elegante, nada especial, apenas comida básica que pudesse render para muitas pessoas. A conta final, R$ 1.200, quase tudo o que me restava. Quando voltei para casa, só me restavam 20 minutos. 20 minutos para transformar minha pequena cozinha em um restaurante capaz de alimentar um exército. Coloquei água para ferver para o arroz e o macarrão. Abri latas como uma mulher possuída. Piquei legumes com lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. Não eram lágrimas de cebola, eram lágrimas de raiva, de impotência, de tristeza profunda pelo que estava acontecendo. Enquanto cozinhava, eu não conseguia parar de pensar em como eu tinha chegado a esse ponto. Depois da morte do meu marido, eu tinha tentado ser a mãe perfeita, a sogra compreensiva, a avó disponível. Quando Rafaela precisava de uma babá,
lá estava eu. Quando precisava de dinheiro emprestado, lá estava eu. Quando queria usar meu carro, porque o dela estava na oficina, lá estava eu. Sempre disponível, sempre disposta, sempre dizendo sim. Lembrei-me da vez que Marcelo, meu genro, tinha chegado no meu antigo apartamento com 3 amigos sem avisar, esperando que eu cozinhasse e lhes desse de beber durante todo um fim de semana de futebol. É que minha mãe não está na cidade e a senhora cozinha tão bem. Ele tinha me dito com aquele sorriso falso que tanto me incomodava. E eu, como sempre, tinha corrido ao supermercado, gastado meu dinheiro e cozinhado para eles como se fosse sua empregada pessoal. Ou a vez que Rafaela tinha me pedido para cuidar dos filhos da cunhada porque ela tinha uma emergência familiar. 3 crianças pequenas durante uma semana inteira, sem me pagar 1 centavo, sem nem me perguntar se eu podia fazê-lo. Quando mencionei que havia tido que cancelar minhas consultas médicas para cuidar deles, ela tinha me dito: "Ai, mãe, não seja dramática. Além disso, é bom que você tenha algo para fazer para não se sentir tão sozinha." Sozinha. Essa palavra ressoava na minha cabeça enquanto eu mexia o molho de tomate. Eu me sentia mais sozinha cercada da minha família do que quando estava realmente sozinha. Porque a verdadeira solidão é honesta, não finge te amar enquanto te usa. O som de carros se aproximando me tirou dos meus pensamentos. Olhei pela janela e vi 3 veículos cheios de gente descendo como se chegassem a um resort com tudo incluído. Crianças gritando, adultos rindo, malas sendo retiradas dos porta-malas. E lá estava Rafaela, dirigindo o espetáculo como a anfitriã oficial da minha casa. "Mãe!" ela gritou de fora. "Venha nos ajudar com as malas!" Fiquei ali parada na minha cozinha, segurando a colher de pau com a qual eu havia mexido o molho, e algo dentro de mim se quebrou. Não da maneira dramática que você vê nos filmes, mas de uma forma silenciosa e definitiva, como quando se rompe o fio mais fino que sustenta um peso muito pesado. Saí da cozinha e abri a porta principal. O que vi me tirou o fôlego. 20 pessoas de fato, desde bebês até idosos, todos descendo dos carros como se chegassem à sua casa de férias favorita. Alguns já estavam com trajes de banho, outros carregavam caixas térmicas cheias de cerveja e todos, absolutamente todos, me olhavam com aquele sorriso expectante de quem sabe que vai ser atendido como um rei. "Ivete!" gritou Paula Macedo, a prima do Marcelo, enquanto carregava um bebê chorando. "Que casa linda! As crianças vão ficar tão felizes aqui. Espero que você tenha preparado muita comida porque estamos com fome da viagem." Nazário Macedo, o irmão do Marcelo, se aproximou dando um tapinha nas minhas costas, como se fôssemos velhos amigos. "Sogra, isso está perfeito para as férias. Já está pronta aqui a comida?" As crianças não almoçaram. Claro que não almoçaram porque sabiam que a vovó Ivete Silveira estaria ali para resolver tudo. Como sempre, como a empregada confiável que nunca diz não. "Mãe", disse Rafaela, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Espero que você tenha arrumado os quartos. Paula e a família vão precisar do quarto principal porque o bebê chora muito à noite e nós podemos dormir no outro. Os demais podem se acomodar na sala. O quarto principal, meu quarto. O quarto onde eu havia colocado minhas coisas há apenas algumas horas. Onde eu havia imaginado acordar todas as manhãs vendo o jardim pela janela. Sem me perguntar, sem me consultar, eles já haviam decidido que eu dormiria no sofá da minha própria casa. Olhei para todas essas pessoas invadindo meu espaço, tocando minhas coisas, falando da minha casa como se fosse delas, e pela primeira vez em muitos anos senti algo diferente da resignação. Senti uma pequena, mas real, faísca de algo que eu havia esquecido que existia, indignação. Mas eu ainda não sabia o que fazer com ela. "Mãe, a comida!" gritou Rafaela da porta como se eu fosse uma garçonete que havia demorado demais para pegar o pedido. As crianças estão com fome e nós, adultos, também queremos almoçar antes de nos instalarmos. Voltei para a cozinha como um zumbi, sentindo os olhos de 20 pessoas cravados nas minhas costas. No fogão, o arroz tinha grudado um pouco no fundo da panela. O macarrão estava a ponto de passar do ponto, e o molho de tomate parecia mais aguado do que eu gostaria. Mas era o que tinha. Era o que eu havia conseguido fazer com o pouco tempo e dinheiro que tinha. Comecei a servir nos poucos pratos que tinha, sabendo que não seriam suficientes.
De fato, depois de servir 8 pratos, meus utensílios acabaram. Tive que improvisar com xícaras, tigelas e até usar a tampa de uma panela como prato para uma das crianças menores. A humilhação era completa. "É só isso?" perguntou Nazário ao ver seu prato com a pequena porção de arroz com molho que eu havia conseguido servir-lhe. Pensei que teria carne ou frango. "Você não tem mais nada?" "É que vocês chegaram de repente e eu não tive tempo de..." Comecei a explicar, mas Marcelo me interrompeu. "Ivete, tudo bem. Entendemos que você não esperava tanta gente, mas poderia ter feito um esforço. Somos família, não somos? Além disso, esta casa é linda. Com certeza você tem dinheiro guardado para comprar coisas melhores." Dinheiro guardado. Se eles soubessem que eu acabara de gastar quase tudo o que me restava naquela comida que estavam criticando, talvez não... Provavelmente continuariam criticando. A família do Marcelo tinha essa habilidade especial de fazer você se sentir culpado. Não importava as circunstâncias. "Vovó", me disse um dos gêmeos do Nazário, um menino de uns 8 anos. "Você tem videogames como os meus outros avós?" "Não, meu amor, aqui não tem videogames", respondi com a voz mais doce que pude, tentando não descarregar minha frustração em uma criança inocente. "E televisão a cabo e Wi-Fi?" ele continuou perguntando. "Também não, minha vida. Acabei de me mudar e ainda não contratei esses serviços." O menino me olhou como se eu tivesse dito que morava em uma caverna. "Então é o que vamos fazer por 2 semanas. Isso é chato." Paula Macedo, enquanto trocava a fralda do bebê na minha mesa de jantar, se juntou à conversa. "Ivete, precisamos que você vá à cidadezinha comprar fraldas, leite em pó e papinha de bebê. Eu esqueci de trazer o suficiente para 2 semanas. Também precisamos de protetor solar, repelente de mosquitos e algumas outras coisas." Ela me entregou uma lista escrita à minha mão em um guardanapo. "Aqui está tudo anotado. Você pode ir esta tarde." Peguei a lista com mãos trêmulas. Fraldas, fórmula, protetor solar, repelente, absorventes, remédio para dor de cabeça, aspirinas, antiácido, shampoo para crianças, sabonete antibacteriano, detergente para lavar roupa. A lista parecia interminável. Calculei mentalmente pelo menos R$1.000 a mais, os últimos R$1.000 que me restavam. "Paula", eu disse tentando manter a calma, "eu não tenho muito dinheiro disponível agora. Acabei de comprar a casa e..." "Ah, Ivete!" ela me interrompeu rindo. "Não seja dramática, são coisinhas básicas. Não vai te quebrar. Além disso, é para a sua família. Tenho certeza de que você tem algo guardado para emergências." Emergências. Eles eram a minha emergência, mas não do tipo que eu havia planejado. Pascoal Macedo, um dos tios do Marcelo, se aproximou com uma cerveja na mão. Uma cerveja que ele tinha tirado da sua própria caixa térmica. Por sorte, porque eu nem tinha bebidas. "Ivete, onde podemos colocar nossas coisas? Precisamos de espaço na geladeira para nossas cervejas e comida." Abri minha pequena geladeira, que já estava cheia com as poucas coisas que eu havia comprado aquela manhã. "Bom, vocês podem mover minhas coisas e..." "Perfeito!" ele disse enquanto começava a tirar minhas coisas da geladeira para colocar as deles. "E onde é o quarto onde eu e o Rubens vamos dormir?" "É que eu só tenho 2 quartos, e a Rafaela disse que..." "Ah, não se preocupe, podemos dormir na sala. Só certifique-se de ter cobertores e travesseiros suficientes. Faz frio à noite aqui no campo." Cobertores e travesseiros para 20 pessoas. Eu tinha exatamente 3 cobertores e 4 travesseiros em toda a casa. Minha casa que estava se tornando um hotel de caridade. Enquanto isso, as crianças haviam descoberto meu jardim e estavam correndo entre os vasos de plantas que eu havia comprado com tanto carinho aquela manhã. Vi como um deles pisoteou minhas pequenas plantas de tomate que eu havia plantado apenas algumas horas antes, cheia de esperança e ilusão. "Crianças, tomem cuidado!" gritei da janela. "Ai, deixa eles!" gritou Nazário de volta. "São crianças, precisam correr e brincar. Para isso viemos ao campo, para que pudessem estar livres." Livres no meu jardim, destruindo minhas plantas, com meu dinheiro pagando minhas refeições, enquanto eu me tornava a empregada de hotel de toda essa gente. Rafaela se aproximou de mim, enquanto eu lavava os pratos na pia pequena da cozinha. "Mãe, preciso falar com você."
A família do Marcelo está muito animada por estar aqui, mas acho que você poderia se esforçar um pouco mais para que eles se sintam bem-vindos. Eu me virei para ela com as mãos pingando água ensaboada. Esforçar-me mais? Sim, mãe. A comida foi básica e a casa parece um pouco fria, como se você não quisesse que estivéssemos aqui. Lembre-se que esta é uma oportunidade para você conhecer melhor a família do seu genro. Você deveria estar agradecida por eles quererem passar um tempo com você. Agradecida. Essa palavra ressoou na minha cabeça como um tapa. Agradecida por 20 pessoas invadirem minha casa sem permissão, gastarem meu dinheiro, criticarem minha comida, destruírem meu jardim e me tratarem como sua empregada pessoal. Além disso, continuou Rafaela, espero que você não tenha planejado cobrar nada pela estadia. Seria muito pão dura da sua parte. Cobrar. A ideia nem tinha me ocorrido, mas agora que ela mencionava, por que não? Se fosse qualquer outro lugar, estariam pagando pelo menos R$ 500 por noite por quarto. 20 pessoas, 2 semanas. Isso seriam milhares de reais. Mas eu não disse nada. Ainda não. Apenas assenti com a cabeça e continuei lavando pratos, sentindo como aquela pequena faísca de indignação que eu havia sentido antes começava a crescer muito lentamente no meu peito. Naquela noite, enquanto 20 pessoas dormiam confortavelmente na minha casa, eu fiquei acordada no pequeno sofá da sala, ouvindo os roncos que vinham de todos os lados, olhando para o teto e me perguntando quando exatamente eu havia perdido o controle da minha própria vida. A resposta veio a mim na escuridão. Eu o havia perdido pouco a pouco, cada vez que disse sim quando queria dizer não, cada vez que coloquei as necessidades dos outros antes das minhas, cada vez que deixei que me tratassem como se meu tempo, meu dinheiro e meu espaço não tivessem valor. Mas pela primeira vez em muito tempo também percebi algo mais. Ainda estava em tempo de recuperar esse controle. Acordei às 5 da manhã com uma dor terrível nas costas por ter dormido no sofá. O silêncio da madrugada durou exatamente 30 segundos antes que o caos começasse. O bebê de Paula começou a chorar, acordando todas as outras crianças, que imediatamente começaram a correr pela casa gritando e brincando como se fosse um parque de diversões. Levantei-me do sofá, sentindo cada um dos meus 69 anos nas articulações, e me dirigi à cozinha para fazer café. Precisava de cafeína para sobreviver ao que se aproximava. Mas quando cheguei, encontrei Nazário já ali, revistando minha geladeira como se fosse a dele. Bom dia, Ivete. Ele disse sem levantar a vista. Onde está o café? E precisamos de leite para os cereais das crianças. Não tenho cereais, respondi, tentando manter um tom neutro. Como assim, não tem cereais? O que as crianças vão tomar de café da manhã, então? Era uma pergunta honesta, e eu não tinha uma resposta honesta. Eu não tinha cereais, não tinha leite suficiente, não tinha o suficiente de nada para alimentar 20 pessoas durante 2 semanas. Minha pequena despensa estava projetada para uma única pessoa que comia de forma simples e econômica. Posso fazer ovos mexidos? Ofereci, sabendo que me restavam exatamente 6 ovos depois dos que eu havia usado ontem. 6 ovos para 20 pessoas? Perguntou Nazário rindo. Melhor irmos à cidadezinha comprar comida de verdade, mas que seja rápido porque as crianças vão ficar com fome logo. Vamos! Como se fosse uma decisão conjunta, como se o dinheiro fosse de ambos. Como se eu não acabasse de gastar minhas últimas economias ontem em uma comida que eles haviam criticado. Paula Macedo apareceu na cozinha com o bebê nos braços e cara de poucos amigos. Ivete, preciso que você ferva água para a mamadeira. E também preciso que lave esta roupa porque o bebê se sujou durante a noite. Ela me entregou uma sacola cheia de roupa suja, que cheirava terrivelmente. Você não trouxe roupa suficiente para o bebê? Perguntei. Sim, mas não pensei que ele ia se sujar tanto. Além disso, aqui você tem máquina de lavar. Não é mais fácil lavar aqui do que carregar tanta roupa? Mais fácil para ela, mais trabalho para mim, mais gasto de água, luz e detergente para mim. As crianças começaram a chegar à cozinha como uma matilha de lobos famintos. 5 crianças entre os 4 e os 12 anos, todos perguntando o que havia para o café da manhã, todos esperando que a vovó mágica produzisse comida do nada. Vovó, estou com fome, me disse a menina mais nova com uma cara tão inocente que me partiu o coração. Não era culpa dela estar nessa situação. Já sei, meu amor.
Vamos ver o que podemos fazer, respondi, abrindo armários vazios e tentando fazer milagres. Rubens Macedo apareceu bocejando e coçando a barriga. Ivete, você tem café? E não desse instantâneo. Espero algo decente. Café decente. Eu acabara de levantar do meu próprio sofá depois de ser expulsa da minha própria cama e ele estava me pedindo café gourmet. Só tenho café instantâneo, eu disse. Sério? Bom, suponho que teremos que ir à cidadezinha comprar café de verdade também. E já que vamos, podemos comprar tudo o que precisamos para esses dias. Podemos? Outra vez essa palavra. Como se fôssemos sócios nesse desastre. Rafaela desceu do meu quarto, onde havia dormido confortavelmente na minha cama, com cara de quem havia descansado perfeitamente. Bom dia, mãe. Já está pronto o café da manhã, Marcelo está com fome e não gosta de esperar. Rafaela, não tenho comida suficiente para... Mãe, já havíamos falado sobre isso ontem. Você precisa se organizar melhor. Somos 20 pessoas, você não pode improvisar. Por que você não faz uma lista de compras bem feita e vai à cidadezinha? Nós podemos ficar aqui cuidando da casa. Cuidando da minha casa. Enquanto eu gastava meu dinheiro comprando comida para eles. Marcelo apareceu atrás de Rafaela, com aquele sorriso falso que eu também conhecia. Sogra, bom dia. Ouvi dizer que a senhora vai à cidadezinha. Pode trazer cigarros e cerveja, porque o que trouxemos não vai durar 2 semanas. Também precisamos de carvão para fazer churrasco amanhã. Cigarros, cerveja, carvão. A lista de gastos continuava crescendo e minha carteira continuava encolhendo. Marcelo, eu não fumo e não bebo, não sei que marcas. Não se preocupe, qualquer marca está boa. O importante é que tenhamos o suficiente para nos divertir. Se divertir com meu dinheiro na minha casa, enquanto eu trabalhava como empregada pessoal deles. Pascoal Macedo se juntou ao grupo na cozinha. Ivete, ontem à noite falei com o Rubens e achamos que seria uma boa ideia fazer um churrasco grande para toda a família. Podemos convidar mais parentes que moram perto. O que você acha de organizarmos algo para o fim de semana? Mais parentes? Perguntei sentindo como minha pressão arterial subia. Sim, somos uma família grande e unida. Vai ser divertido. Só precisamos que você compre carne para umas 30 pessoas, mais ou menos. Nada demais. 30 pessoas. Carne para 30 pessoas. Calculei mentalmente pelo menos R$ 2.500 a mais. Dinheiro que eu definitivamente não tinha. Não creio que eu possa custear. Ai, Ivete, interrompeu Paula Macedo. Não seja pão dura. É uma reunião de família. Além disso, com o que você economiza em não pagar hotel para todos nós, com certeza pode permitir um churrasco. Não pagar hotel. Como se estar na minha casa fosse de graça, como se meu tempo, meu espaço, minha tranquilidade não valessem nada. As crianças, enquanto isso, haviam encontrado minhas poucas caixas de biscoitos salgados e estavam comendo diretamente do pacote, espalhando migalhas por toda a minha cozinha recém-limpa. Crianças, não comam isso! Gritei. Esses biscoitos são para quê, mãe? Me perguntou Rafaela com tom irritado. São só biscoitos, as crianças estão com fome e você não preparou nada para o café da manhã. Pelo menos deixe-os comer algo. Algo. Meus biscoitos, minha comida, minha última reserva de comida na casa. Mãe, continuou Rafaela, acho que você está sendo um pouco egoísta. Esta é uma oportunidade linda para conviver em família. E você só está reclamando por coisinhas como biscoitos e dinheiro. Você não fica feliz em nos ver felizes? Felizes. Eles estavam felizes gastando meu dinheiro, dormindo na minha casa, comendo minha comida e me tratando como sua empregada. Claro que estavam felizes. Fiquei ali parada na minha cozinha, rodeada de 20 pessoas que me olhavam como se eu fosse a vilã da história por não ter comida suficiente para alimentá-los de graça durante 2 semanas. E algo dentro de mim finalmente se encaixou. Não foi uma explosão dramática. Foi mais como quando se encaixa uma peça de quebra-cabeça que havia estado fora do lugar durante anos. De repente, pude ver a imagem completa com uma clareza que me surpreendeu. Essas pessoas não me queriam, me precisavam. Havia uma diferença enorme entre essas duas coisas e eu havia passado anos confundindo-as. Está bem, eu lhes disse com uma calma que me surpreendeu a mim mesma. Vou à cidadezinha comprar o que precisarem.
Todos sorriram, satisfeitos por terem vencido mais uma batalha contra a vovó prestativa. Mas enquanto eu pegava minha bolsa e as chaves do carro, não estava pensando em comida ou em listas de compras. Estava pensando em algo completamente diferente. Estava pensando no escritório do advogado que havia visto na cidadezinha ontem e em uma conversa que talvez fosse hora de ter. Pela primeira vez em dias, saí da minha casa com um sorriso real nos lábios. A viagem à cidadezinha naquela manhã foi a mais libertadora que eu tive em anos. Pela primeira vez, desde que minha família chegou, eu estava sozinha com meus pensamentos, sem ninguém me exigindo nada, sem crianças gritando, sem adultos me tratando como empregada doméstica. O silêncio do carro parecia um bálsamo para minha alma ferida, mas eu não fui diretamente ao supermercado como eles esperavam. Em vez disso, estacionei em frente a um pequeno café que havia visto no dia anterior e me sentei para tomar um café de verdade enquanto organizava meus pensamentos. Precisava de tempo para processar o que havia entendido naquela manhã. "A senhora está bem?" me perguntou a garçonete. Uma mulher de meia-idade com cara amável. Parece um pouco perturbada. Eu sorri tristemente. "Digamos que estou vivendo uma situação familiar complicada." "Ah," ela disse, assentindo com cumplicidade. "Família, às vezes, são os que mais nos machucam, não é?" Suas palavras me atingiram como um raio. Era exatamente isso. Minha própria família era a que mais me machucava, e eu havia me acostumado tanto com a dor que tinha começado a pensar que era normal. Depois do café, caminhei pela pequena cidadezinha até encontrar o que procurava. Jeremias Antunes, advogado. A placa era simples, mas profissional. Respirei fundo e entrei. "Bom dia," me cumprimentou um homem de uns 50 anos com cara bondosa. "Em que posso ajudá-la?" "Preciso de assessoria jurídica sobre situações familiares," eu disse, sentindo-me um pouco ridícula, mas decidida a continuar. Jeremias me convidou a sentar e me ofereceu água. Durante a hora seguinte, eu lhe contei tudo. Desde a ligação de Rafaela até a invasão da minha casa, desde os gastos que me estavam obrigando a fazer até a falta total de respeito pela minha propriedade e meu dinheiro. O homem me ouviu sem interromper, tomando notas ocasionalmente. "Dona Ivete," ele me disse finalmente, "o que a senhora está me descrevendo é abuso financeiro e emocional. O fato de serem família não lhes dá o direito de usar sua propriedade sem permissão ou de obrigá-la a gastar seu dinheiro com eles. Mas eles são minha família." Murmurei, repetindo a desculpa que eu havia usado durante anos. "A verdadeira família respeita, não explora." Ele me respondeu com firmeza. "Alguma vez a senhora pensou em estabelecer limites legais?" Limites legais. A ideia me parecia tão estranha quanto libertadora. "Que tipo de limites?" perguntei. "Bom, por exemplo, sua casa é sua propriedade privada. A senhora tem direito absoluto de decidir quem pode estar ali e sob quais condições. Se alguém se recusar a ir embora quando a senhora pedir, tecnicamente está cometendo invasão de domicílio." Invasão de domicílio. Minha própria família. Também, continuou Jeremias, se são tantas pessoas usando sua propriedade como lugar de hospedagem, legalmente a senhora poderia cobrar pelos serviços que está fornecendo. Comida, hospedagem, serviços básicos. Em qualquer hotel, eles pagariam centenas de reais pelo que a senhora está dando de graça. Poderia realmente cobrar deles? Perguntei, sentindo uma mistura de esperança e terror. Claro, é sua casa, são seus recursos. Se eles decidiram vir sem convite e sem contribuir economicamente, a senhora tem todo o direito de estabelecer termos comerciais para a estadia deles. Saí do escritório de Jeremias com uma pasta cheia de documentos e uma nova perspectiva sobre minha situação. Eu havia redigido uma carta formal estabelecendo termos de hospedagem comercial para minha propriedade com tarifas por quarto, por refeição e por serviços. Também tinha informações sobre meus direitos como proprietária e os passos legais que eu poderia tomar se alguém se recusasse a respeitar minhas decisões. Minha próxima parada foi o banco. Queria saber exatamente quanto dinheiro me restava e quanto eu havia gasto nos últimos 2 dias. Os números eram alarmantes. Em menos de 48 horas, eu havia gasto R$ 2.600 das minhas escassas economias. Nesse ritmo, eu estaria completamente falida em uma semana.
O gerente do banco, um homem jovem chamado Ricardo Azevedo, revisou minha conta com expressão preocupada. Dona Ivete, esses gastos são muito altos para sua renda habitual. Está tudo bem? Ele me perguntou. Expliquei brevemente a situação e ele assentiu com compreensão. Olha, não é da minha conta, mas eu já vi casos similares. Idosos que se deixam explorar financeiramente por familiares. A senhora já considerou colocar limites nos seus gastos? Estou começando a considerar, respondi. Se precisar de ajuda para controlar seus gastos ou estabelecer um orçamento que a proteja de excessos involuntários, podemos ajudá-la. Também podemos configurar sua conta para que exija autorização especial para gastos maiores que uma certa quantia. Era outra ferramenta que eu não sabia que existia, outra forma de me proteger da minha própria generosidade mal direcionada. Finalmente, fui ao supermercado, mas desta vez comprei apenas o básico. Arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, alguns vegetais baratos. Nada de luxos, nada de carne para churrascos, nada de cervejas ou cigarros. Gastei exatamente R$ 250. Quando voltei para casa, 3 horas depois, fui recebida por um coro de reclamações. Mãe, você demorou séculos, gritou Rafaela. As crianças estão famintas e nós também. Onde está a carne para o churrasco? Perguntou Pascoal. E a cerveja? Acrescentou Marcelo. Os cigarros, insistiu Rubens. Olhei para todos eles parados na minha sala, na minha casa, esperando que eu resolvesse todos os problemas deles com meu dinheiro. E pela primeira vez em anos, não senti culpa, senti clareza. Trouxe comida básica, eu lhes disse com calma. Arroz, feijão, macarrão, suficiente para que ninguém morra de fome. Mas e tudo o que te pedimos? Insistiu Paula. Não comprei, respondi simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 20 pessoas me olharam como se eu tivesse perdido a razão. Como assim não comprou? Perguntou Nazário com voz incrédula. Não tenho dinheiro para comprar carne para 30 pessoas, nem cerveja, nem cigarros, nem todas as coisas que me pediram. Só tenho dinheiro para comida básica. Mas, mãe, interveio Rafaela com aquela voz condescendente que eu tanto odiava. Sabemos que você tem dinheiro guardado. Não seja pão dura. Peguei os papéis que havia obtido no banco e lhes mostrei. Estes são meus extratos de conta. Em 2 dias, gastei R$ 2.600 das minhas economias. Restam-me menos de R$ 1.500 até o próximo mês. Não há dinheiro guardado, não há reservas secretas. Isso é tudo o que tenho. Os papéis passaram de mão em mão como evidência em um julgamento. As caras de incredulidade foram se transformando em caras de aborrecimento. Bom, então teremos que buscar alternativas, disse Marcelo finalmente. Podemos contribuir todos para os gastos. Excelente ideia, respondi, tirando a outra pasta da minha bolsa. De fato, fui a um advogado esta manhã e preparei um documento que estabelece as tarifas comerciais para a hospedagem na minha propriedade. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era o silêncio de pessoas que acabavam de perceber que sua vítima havia deixado de ser vítima. São R$ 500 por quarto por noite, R$ 250 por pessoa por dia para refeições e R$ 100 por dia para serviços básicos como água, luz e lavanderia. Continuei lendo o documento. Até agora, em 2 dias, o total seria de R$ 14.000. Eu poderia ter ouvido um alfinete cair. Você está nos cobrando para ficar na sua casa? Perguntou Rafaela com voz estridente. Não, respondi com a maior calma que pude. Estou lhes oferecendo até a opção de pagar pelos serviços que estão recebendo ou buscar hospedagem em outro lugar. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle da conversa. A explosão que se seguiu foi épica. 20 pessoas falando ao mesmo tempo, gritando, protestando, tentando me fazer sentir culpada com todas as táticas de manipulação que haviam aperfeiçoado durante anos. Mas algo havia mudado em mim. Era como se eu tivesse construído uma parede invisível que não deixava passar suas palavras dolorosas. Isso é ridículo, gritou Marcelo. Somos família. Você não pode nos cobrar para ficar na sua casa. Desde quando você é tão interesseira, mãe? Acrescentou Rafaela com lágrimas de crocodilo nos olhos. Papai estaria se revirando no túmulo se soubesse que você está cobrando da própria família dele. Mencionar meu falecido marido foi a gota d'água, mas não da maneira que ela esperava.
Em vez de me quebrar, isso me deu forças. Seu pai, eu disse com voz firme, trabalhou a vida inteira para que eu tivesse segurança econômica. Ele jamais teria permitido que a família dele me tratasse como empregada doméstica na minha própria casa. Não estamos te tratando como empregada, protestou Paula. Estamos te dando a oportunidade de conviver com sua família. Convivência? Repeti com uma risada amarga. Paula, desde que você chegou, me colocou para lavar a roupa do seu bebê, para ferver água para as mamadeiras dele e me exigiu que comprasse fraldas e fórmula com meu dinheiro. Isso é conviver? É que somos família, insistiu ela. É o que a família faz, não é? Respondi com uma clareza que me surpreendeu a mim mesma. O que a família faz é respeitar-se mutuamente, contribuir equitativamente e não abusar da generosidade do outro. O que vocês estão fazendo é exploração. Nazário se aproximou com cara ameaçadora. Ivete, acho que você está ficando louca. Talvez precise de ajuda médica. Esta não é você. Você tem razão, respondi sem me abalar. Esta não era eu antes. A Ivete de antes se deixava pisar, gastava suas economias com gente que a tratava mal e confundia ser usada com ser querida. Mas essa Ivete já não existe. Mãe, isso é vergonhoso! Gritou Rafaela. O que as pessoas vão pensar quando souberem que você cobrou hospedagem da sua própria família? As mesmas pessoas que pensariam mal de vocês por chegarem sem convite na casa de uma mulher de 69 anos e esperarem que ela os mantenha de graça durante 2 semanas. Respondi. Pascoal tentou uma abordagem diferente. Ivete, sejamos razoáveis. Entendemos que você tem despesas, mas essas tarifas são exageradas. Podemos te dar algo simbólico. R$ 250 por toda a estadia. R$ 250? Repeti lentamente, como se estivesse considerando a oferta. Eu os vi todos com expectativa em seus rostos, pensando que haviam encontrado uma maneira de sair impunes mais uma vez. Para 20 pessoas durante 14 dias, com 3 refeições diárias, hospedagem, água, luz, gás, lavanderia e limpeza. Exato, disse Rafaela com um sorriso de triunfo. Viu? Somos razoáveis. Queremos contribuir. Matilde Costa me olhava com aquela expressão que só as mulheres sábias têm quando veem algo bom acontecer. Ela havia captado perfeitamente o que estava acontecendo. Está bem, eu lhes disse finalmente. Aceito a proposta de vocês. Todos suspiraram aliviados. Pensaram que haviam vencido, mas continuei. E vi como suas caras endureceram. Com uma condição. Como esta é agora uma transação comercial, quero que assinem um contrato de hospedagem. Um contrato? Perguntou Nazário com desconfiança. Claro! Se vocês vão pagar por serviços, precisamos estabelecer claramente o que esses serviços incluem e o que não incluem. É para proteger a todos nós. Peguei os papéis que Jeremias havia preparado e os coloquei sobre uma mesa de centro. Este contrato especifica que, por R$ 250, vocês têm direito a dormir no chão da sala, uma refeição básica por dia, arroz e feijão, acesso ao banheiro durante horários específicos e nada mais. Uma refeição por dia, gritou Paula. Mas nós esperávamos 3 refeições. Claro que podem ter 3 refeições por dia, respondi com doçura. Mas isso está no pacote premium que custa os R$ 14.000 que mencionei originalmente. Isso é absurdo, exclamou Marcelo. Você está louca se pensa que vamos assinar isso. Não precisam assinar, eu lhes disse com perfeita calma. Podem procurar hospedagem em outro lugar. De fato, acho que seria o melhor para todos. Mãe! Gritou Rafaela. Você não pode nos expulsar. Somos sua família. Não os estou expulsando, respondi. Estou lhes dando opções. Podem pagar as tarifas comerciais pelos serviços que querem, podem pagar pelos serviços básicos que podem custear ou podem buscar alternativas que se ajustem melhor ao seu orçamento. Matilde aplaudiu lentamente. Bravo! Isso é exatamente o que minha irmã precisava fazer. Opções claras, termos justos, sem chantagens emocionais. A senhora não se meta, gritou Rafaela para Matilde. Isso é um assunto de família. Você tem razão, respondeu Matilde levantando-se. É um assunto de família, e uma boa família não trata seus idosos assim. Ela se dirigiu à porta, mas antes de ir, virou-se para mim. Ivete, se precisar de qualquer coisa,
Você sabe onde eu moro. E se essa gente te causar problemas, não hesite em me ligar. Aqui na cidadezinha, a gente se cuida entre vizinhos. Depois que Matilde se foi, a sala ficou em silêncio. Eu podia ver as engrenagens girando em suas cabeças, tentando encontrar uma nova estratégia. Pascoal tentou a abordagem da culpa. Ivete, seu marido e eu éramos muito próximos. Ele me considerava como um irmão. Você acha que ele gostaria de te ver tratando a família dele assim? Meu marido, respondi, me ensinou a me valorizar. Ele me ensinou que o verdadeiro amor se demonstra com ações, não com palavras. E me ensinou que permitir que outros abusem de você não é amor, é covardia. Rubens tentou intimidar. Ivete, acho que você não está percebendo a situação em que está se metendo. Somos muitos e você está sozinha. Não é inteligente fazer inimigos da família. Suas palavras teriam me aterrorizado antes, mas agora apenas confirmaram o que eu já sabia. Essas pessoas não me amavam, me precisavam e, quando não podiam usar meu amor, recorriam ao medo. Você está me ameaçando na minha própria casa? Perguntei com uma calma que me surpreendeu. Não é uma ameaça. Ele respondeu rapidamente. Só estou sendo realista. A realidade, eu disse, é que vocês vieram à minha casa sem convite, esperando serviços gratuitos que não podem pagar. A realidade é que quando lhes pedi para contribuírem equitativamente, se recusaram. E a realidade é que agora que lhes ofereço opções justas, recorrem a ameaças e intimidação. Paula começou a chorar. Era um choro dramático, projetado para manipular. Não posso acreditar o quão cruel você se tornou, Ivete. Meu bebê precisa de estabilidade e você está nos jogando na rua. Seu bebê, respondi, precisa de pais que possam custear suas necessidades básicas sem depender de explorar uma mulher idosa. Se não podem pagar umas férias, talvez não devessem tirá-las. As crianças que haviam estado brincando no jardim entraram correndo. Vovó, por que estão todos gritando? Perguntou a mais nova. Meu coração se partiu um pouco. As crianças eram inocentes em tudo isso, mas seus pais as estavam usando como escudos emocionais. Os adultos estão tendo uma conversa séria, respondi com doçura. Por que vocês não vão brincar lá fora mais um pouquinho? É que estamos com fome, disse um dos gêmeos. Já está pronta aqui a comida? Olhei para todos os adultos na sala. Nenhum se moveu para cuidar de seus próprios filhos famintos. Eles esperavam que eu o fizesse, como sempre. Pais, eu disse. Seus filhos estão com fome. Na cozinha há arroz e feijão que vocês podem preparar para eles. Você não vai cozinhar? Perguntou Nazário com incredulidade. Eu cozinhei ontem e anteontem. Hoje podem cozinhar vocês. Mas nós não sabemos cozinhar, protestou Paula. Então, talvez seja a hora de aprender, respondi. Ou podem levar as crianças para comer na cidadezinha. Há vários restaurantes. Marcelo levantou-se bruscamente. Isso é o cúmulo! Rafaela, faça nossas malas. Estamos indo agora mesmo. Para onde? Perguntou Rafaela em pânico. Não temos reservas em lugar nenhum. Vamos procurar algo. Qualquer coisa é melhor do que ficar aqui com essa versão da sua mãe. Fiquei sentada, olhando-os correr de um lado para o outro, arrumando suas coisas apressadamente. Parte de mim sentia tristeza vendo o caos, mas uma parte maior sentia alívio. Mãe, me disse Rafaela quando já tinham tudo arrumado. Esta não é você. Não sei o que te aconteceu, mas espero que você reflita sobre o que fez hoje. Você destruiu sua família por dinheiro. Não, respondi, levantando-me para olhá-la diretamente nos olhos. Eu encontrei minha dignidade e aprendi a diferença entre família que me ama e gente que me usa. Você vai se arrepender, ela gritou enquanto saía. Quando estiver sozinha e doente, não venha nos pedir ajuda. Prefiro estar sozinha e com dignidade do que acompanhada e sem respeito, respondi. Um por um, eles foram entrando em seus carros. As crianças choravam porque não entendiam por que tinham que ir embora tão rápido. Os adultos murmuravam entre si, provavelmente planejando como contar ao resto da família o quão terrível era sua avó, sogra. Da minha janela, eu os vi se afastarem pela estrada de terra até desaparecerem completamente. Pela primeira vez em 3 dias, minha casa estava em silêncio. Um silêncio real, escolhido, digno. O silêncio que se seguiu à partida deles não foi vazio, como eu havia temido. Foi cheio
cheio de paz, de possibilidades, de uma tranquilidade que eu havia esquecido que existia. Caminhei pela minha casa lentamente, tocando minhas coisas, vendo meus espaços e a invasão de 20 pessoas que não respeitavam nem minha propriedade, nem minha pessoa. A cozinha estava uma bagunça. Pratos sujos empilhados, migalhas por toda parte, a geladeira deixada aberta, molhos derramados nos armários. Eles haviam usado minhas coisas como se fossem descartáveis, sem nenhum cuidado ou consideração. Mas em vez de sentir raiva, senti uma estranha satisfação. Cada prato que lavei, cada superfície que limpei, era uma pequena recuperação do meu território. Eu estava secando o último prato quando ouvi baterem na porta. Por um momento, meu coração acelerou, pensando que haviam voltado para outra rodada de manipulação e chantagens. Mas quando abri, encontrei Matilde Costa com uma panela fumegante nas mãos. Fiz um caldo para 2 pessoas. Ela me disse com um sorriso cúmplice. Pensei que talvez você estivesse com fome depois de toda essa batalha campal. Eu a convidei para entrar e nos sentamos na minha mesa de jantar, que agora parecia enorme para apenas 2 pessoas depois de ter estado abarrotada com 20. Como você se sente? Perguntou Matilde enquanto servia o caldo que cheirava glorioso. Não sei, respondi honestamente. Tenho medo de estar fazendo algo terrível. Acabei de afastar toda a minha família. Matilde parou de servir e me olhou diretamente. Minha filha, posso lhe perguntar algo? Antes de esses abutres chegarem, quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei nos últimos anos, nas visitas de Rafaela, que sempre terminavam comigo me sentindo usada e vazia, nas ligações que só vinham quando precisavam de algo, nas festas familiares onde eu cozinhava e limpava, enquanto outros desfrutavam. Ontem de manhã, respondi finalmente, quando estava sozinha na minha casa nova, regando minhas plantas, planejando onde colocar meus móveis. Exato, disse Matilde assentindo. Você era feliz quando estava sozinha, em paz, desfrutando do que havia construído com seu esforço. Isso lhe parece terrível? Mas se supõe que a família é o mais importante, murmurei, repetindo o que me haviam ensinado a vida toda. A família sim é o mais importante, me respondeu Matilde com ênfase. Mas essa gente não era sua família, eram parasitas disfarçados de família. Suas palavras me atingiram como uma revelação. Parasitas disfarçados de família. Era exatamente isso. Sabe o que mais me incomodou em toda essa cena? Continuou Matilde. Que nenhum sequer desses adultos se preocupou com você, nenhum perguntou como você se sentia, se tinha dinheiro suficiente, se era muito trabalho para uma mulher da sua idade. Tudo era sobre o que eles precisavam, o que eles queriam, o que eles esperavam. Ela tinha razão. Em 3 dias, nenhuma única pessoa havia perguntado como eu estava, se eu precisava de ajuda, se eu me sentia confortável. Era como se eu fosse invisível, exceto quando precisavam que eu cozinhasse, limpasse ou pagasse algo. Minha irmã me disse algo muito sábio quando passou pela mesma coisa, continuou Matilde. Ela me disse, Matilde, quando alguém te ama de verdade, seu bem-estar é importante para eles. Quando alguém só te usa, seu bem-estar é irrelevante enquanto você puder satisfazer as necessidades deles. Comemos em silêncio por um tempo e eu refleti sobre essas palavras. Era verdade. Meu falecido marido sempre se preocupava com meu bem-estar. Quando eu estava cansada, ele cozinhava. Quando eu estava doente, ele me cuidava. Quando eu tinha despesas, ele contribuía. Era uma relação de reciprocidade e cuidado mútuo. O que eu havia tido com minha família nos últimos anos era o contrário. Eu dava, eles tomavam, eu me sacrificava, eles se beneficiavam, eu me preocupava com eles, mas eles só se preocupavam com o que eu podia fazer por eles. Você acha que eles voltarão? Perguntei a Matilde. Ah, sim, ela respondeu com certeza, mas não hoje. Hoje estão furiosos e com o orgulho ferido. Mas quando o dinheiro para hotéis acabar ou quando precisarem de algo de você, eles vão voltar com lágrimas e promessas de mudança. E o que devo fazer quando isso acontecer? Manter-se firme, lembrar como se sentiu nestes últimos 3 dias e lembrar como se sente agora. Os sentimentos não mentem, minha filha. Se você se sente melhor sem eles do que com eles, isso está te dizendo algo muito importante. Depois que Matilde se foi, decidi ligar para Jeremias para contar o que havia acontecido. Excelente,
Ele me disse com entusiasmo quando lhe narrei os eventos do dia. Fez exatamente o que era certo. Estabeleceu limites claros, ofereceu opções justas e, quando eles escolheram ir embora, a senhora os deixou ir com dignidade. Mas tenho medo de que eles voltem e... Dona Ivete, ele me interrompeu gentilmente. A senhora tem medo de que eles voltem porque sente falta deles ou porque teme que a pressionem até que ceda novamente? A pergunta me fez refletir. Não sentia falta deles de forma alguma. Não sentia falta do caos, das exigências, do sentimento constante de não ser suficiente. O que eu temia era minha própria capacidade de ceder novamente à pressão. Temo que volte a ceder, admiti. Isso é normal, ele me tranquilizou. Por isso preparamos os documentos legais. Se eles voltarem, a senhora tem respaldo legal para manter seus limites. E também tem sua vizinha Matilde, que parece ser uma boa aliada. Naquela noite, pela primeira vez em 3 dias, dormi na minha própria cama. O silêncio era lindo. Não havia bebês chorando, crianças correndo, adultos roncando na minha sala. Apenas o som suave do vento nas janelas e o canto ocasional de algum grilo. Acordei naturalmente às 7 da manhã, sem o caos de 20 pessoas exigindo café da manhã imediato. Fiz café só para mim, 2 ovos mexidos só para mim, e comi em paz enquanto via pela janela meu jardim maltratado, mas ainda salvável. Depois do café da manhã, saí para avaliar os danos nas minhas plantas. Algumas estavam pisoteadas, outras arrancadas, mas a maioria podia se recuperar com cuidado. Era uma metáfora perfeita para a minha vida, danificada, mas não destruída, capaz de se curar com o cuidado adequado. Eu estava replantando meus tomates quando ouvi um carro se aproximando. Meu coração acelerou, mas quando vi que era um carro desconhecido, relaxei. Um homem idoso desceu do veículo e se aproximou com um sorriso amável. Bom dia, senhora. Sou o seu Carlos Mendes. Moro no final da estrada. Matilde me contou que a senhora é nova na vizinhança. Bom dia, seu Carlos. Sou Ivete Silveira. Muito prazer, dona Ivete. Vim oferecer meus serviços. Tenho um pequeno negócio de jardinagem e manutenção. Vejo que tem algumas plantas maltratadas aí. Conversamos por 1 hora sobre jardinagem, sobre a cidadezinha, sobre a vida tranquila do campo. Era a primeira conversa genuinamente agradável que eu tinha em dias. Seu Carlos não queria nada de mim, exceto talvez algum trabalho honesto, pelo qual ele me cobraria uma tarifa justa. Sabe o que, dona Ivete? Ele me disse antes de ir. Matilde me contou um pouco sobre sua situação familiar. Quero que saiba que aqui na cidadezinha temos um ditado: melhor sozinho do que mal acompanhado. E a senhora não está sozinha. Tem vizinhos que a respeitam e a apreciam. Depois que ele se foi, fiquei no meu jardim pensando em suas palavras. Ele tinha razão, eu não estava sozinha. Tinha vizinhos que me respeitavam, que valorizavam meu bem-estar, que não viam minha casa como um hotel gratuito ou meu dinheiro como seu fundo de emergência. Pela primeira vez em anos, eu tinha comunidade real, não família que me usava, mas pessoas que me respeitavam, e isso, percebi, valia muito mais do que todo o amor falso do mundo. 2 semanas se passaram como um sonho. 2 semanas de acordar quando meu corpo queria acordar, de comer o que me apetecia, de sentar no meu jardim sem que ninguém me exigisse nada. Seu Carlos veio 3 vezes me ajudar com as plantas e cada vez me recusei a pagá-lo menos do que o justo. Seu Carlos, eu dizia, seu trabalho vale o que vale e eu respeito isso. Ele sorria e me dizia que queria que mais pessoas pensassem como eu. Matilde Costa havia se tornado minha amiga. Vinha tomar café à tarde e me contava histórias da cidadezinha. Me ensinava sobre as plantas locais. Me fazia rir com anedotas de suas próprias batalhas familiares. Era o que eu sempre havia pensado que deveria ser uma relação. Reciprocidade, respeito, carinho genuíno, sem condições. Uma tarde, enquanto regava meus tomates, que já estavam crescendo lindos novamente, ouvi o som familiar de carros se aproximando. Meu estômago se contraiu, mas desta vez eu estava preparada. Não era a mesma mulher que havia recebido aquela ligação há 2 semanas. De fato, eram eles. Os 3 carros estacionaram na minha entrada e vi Rafaela descer do primeiro com uma cara que tentava ser contrita, mas que não conseguia esconder o desespero. Os demais desceram mais lentamente, claramente relutantes em estar ali. Fiquei no meu jardim, regador na mão,
esperando que viessem até mim. Não iria correr para recebê-los como antes. Olá, mãe, me disse Rafaela, aproximando-se com passos hesitantes. Podemos conversar? Claro, respondi, sem parar de regar. Do que querem conversar? Mãe, temos pensado muito estes dias e... Bem, talvez fomos um pouco inconsiderados da última vez. Um pouco inconsiderados? Como chamar uma invasão de uma pequena visita. Inconsiderados em que sentido? Perguntei porque queria que ela dissesse explicitamente. Bom, chegamos sem avisar com muita antecedência e talvez esperávamos demais de você sem contribuir o suficiente. Era um avanço, embora mínimo. Pelo menos ela estava reconhecendo parte do problema. Marcelo se aproximou com aquele sorriso falso que eu também conhecia. Sogra, sabemos que a senhora estava estressada da outra vez. Nós também estávamos estressados pela viagem e tudo mais. O que a senhora disse se começarmos de novo? Começar de novo. Como? Perguntei. Bom, podemos ficar só uma semana desta vez e prometemos ajudar mais com a limpeza e a cozinha. E os gastos? Perguntei diretamente. Eles se entreolharam desconfortavelmente. Bom, pensamos que poderíamos contribuir com algo. Talvez R$ 1.500 por toda a semana. R$ 1.500 para 20 pessoas durante uma semana. Eles continuavam pensando que meus serviços não valiam nada. Não, eu lhes disse simplesmente. Não, o quê? Perguntou Rafaela. Não a tudo. Não podem ficar aqui. O silêncio que se seguiu foi denso. Eu podia ver o choque genuíno em seus rostos, como se realmente tivessem pensado que suas desculpas pela metade e sua oferta insultante me fariam mudar de ideia. Mas, mãe, insistiu Rafaela, nós dissemos que sentimos muito. Não é suficiente. Sentem o que exatamente? Perguntei porque queria ouvi-lo. Sentimos ter chegado sem avisar e ter esperado que você cobrisse todas as despesas sem ajudar. Era mais honestidade do que eu esperava, mas ainda não era suficiente. E o que vocês fizeram para demonstrar que realmente sentem isso? Continuei. O que você quer dizer? Perguntou Marcelo. Quero dizer que desculpas sem mudança de comportamento são apenas palavras. O que vocês fizeram de diferente? Buscaram trabalho para poder pagar suas próprias férias? Economizaram dinheiro para suas despesas? Aprenderam a planejar e orçar suas viagens? As caras em branco me disseram tudo o que eu precisava saber. Não haviam feito nada de diferente. Apenas haviam esperado 2 semanas para que meu chilique passasse. Paula Macedo se aproximou com o bebê, claramente usando a carta da manipulação emocional. Ivete, olhe para este anjinho. Você não sente falta do seu neto? Não quer que ele cresça conhecendo a avó? Olhei para o bebê, que de fato era lindo e inocente em tudo isso, mas depois olhei para Paula, que estava usando seu próprio filho como ferramenta de manipulação. Claro que quero conhecer meus netos, respondi, mas quero conhecê-los em um ambiente de respeito e amor genuíno, não de exploração e abuso. Não estamos te abusando, protestou Nazário. Somos família. Nazário, eu disse com calma. Você paga aluguel onde mora? Sim. Paga pela sua comida? Sim. Paga pelos serviços básicos como água e luz? Claro. Então, me explique por que você acha que tem o direito de viver na minha casa, comer minha comida e usar meus serviços sem pagar nada. Ele não tinha resposta para isso, porque não havia uma resposta lógica. Pascoal tentou a abordagem da culpa outra vez. Ivete, seu marido se sentiria muito triste de te ver rejeitando a família dele assim. Meu marido, respondi com firmeza, me ensinou que o verdadeiro amor inclui respeito. Ele me ensinou a me valorizar e me ensinou que permitir que outros abusem de mim não é amor, é autodestruição. Rafaela começou a chorar. Mãe, não entendo o que te aconteceu. Antes você sempre era tão generosa, tão amorosa, agora é fria e calculista. Antes, respondi, confundi ser usada com ser amada. Confundi esgotar meus recursos com ser generosa. Confundi permitir abuso com ser amorosa. Agora faço a diferença. Então, o quê? Gritou Marcelo com frustração. Não somos mais bem-vindos na sua casa nunca mais? São bem-vindos? Eu lhes disse.
Quando vierem com respeito, quando contribuírem equitativamente, quando me tratarem como um ser humano com direitos e necessidades e não como uma empregada gratuita. Mas essas condições, elas são ridículas, protestou Rubens. O que há de ridículo em pagar pelo que se consome? O que há de ridículo em respeitar a propriedade alheia? O que há de ridículo em tratar uma mulher idosa com dignidade? Eu lhes perguntei. Eles não tinham resposta porque sabiam que eu tinha razão. Sabiam que o que eu pedia era básico, humano, justo. O problema era que eles não queriam justiça. Queriam continuar com o abuso. Ficaram ali parados por alguns minutos mais, olhando-se entre si, esperando que alguém tivesse uma nova estratégia, mas não a tinham. Finalmente, Rafaela falou. Está bem, mãe. Se é isso o que você quer, se prefere o dinheiro à sua família, essa é sua decisão. Mas não espere que voltemos a te visitar outra vez. Não prefiro o dinheiro à família. Respondi tranquilamente. Prefiro a dignidade ao abuso e prefiro a solidão à exploração. Um por um, eles voltaram para seus carros. Desta vez não havia lágrimas das crianças, porque haviam entendido que essa visita era diferente. Desta vez não havia gritos nem protestos dramáticos. Apenas a resignação de pessoas que haviam perdido sua vítima favorita. Eu os vi se afastarem pela segunda e última vez e senti algo que não sentia há anos. Paz completa. O silêncio que se seguiu à partida deles não foi vazio, como eu havia temido. Foi cheio, cheio de paz, de possibilidades, de uma tranquilidade que eu havia esquecido que existia. Naquela noite, Matilde Costa veio jantar. Ela havia feito um frango ensopado e eu havia preparado arroz com lentilha. Comemos na minha varanda, vendo o pôr do sol sobre os campos, conversando sobre nossos planos para o jardim. Você se sente bem com sua decisão? Ela me perguntou. Eu me sinto livre, respondi pela primeira vez em anos. Eu me sinto livre. 6 meses depois, minha casa havia se tornado meu lar de verdade. Meu jardim florescia, eu tinha uma pequena rede de amigos na cidadezinha e havia começado a ter aulas de pintura no centro comunitário. Meus dias estavam cheios de atividades que eu escolhia fazer, não que me obrigavam a fazer. Rafaela me ligava de vez em quando, sempre que precisava de algo, dinheiro emprestado, que eu cuidasse das crianças, que eu resolvesse algum problema. Eu ouvia com paciência e depois lhe dizia, sinto muito, meu amor, mas não posso te ajudar com isso. No início, ela ficava brava, depois suplicava, depois ameaçava, agora simplesmente desligava. Aprendi que amar alguém não significa permitir que te machuquem. Aprendi que ser generosa não significa esgotar-se pelos outros. Aprendi que a verdadeira família cuida de você tanto quanto você cuida dela. E aprendi algo mais importante. Nunca é tarde demais para recuperar sua vida, sua dignidade e seu direito de ser feliz. Esta manhã, acordei com o canto dos pássaros, preparei meu café na minha cozinha limpa e organizada e saí para regar minhas plantas que crescem lindas e fortes, assim como eu. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!